de Lívia Camila. Sou fã. Mas ele não é dúvida, tá, Vitão? Até fazendo esse Vai contraponto jogar? aqui, de fato, ele tá muito desgastado. O desgaste, a É. gente já percebeu que até ele passou de um joelho para o outro. A tendinopatia patelar do Garro é no joelho direito, mas ele tá com uma inflamação no esquerdo também. Então, isso é realmente uma preocupação para o Corinthians, porque Que a joelho situação ali invejoso, de. hein, Olivia? E Né? isso a Joelho, ciência explica, tá, Samir? joelho Você direito força muito um invejoso, joelho, né? você força muito um joelho, o outro, Sim, sim. obviamente, vai também ficar sobrecarregado. Então, é uma situação que, basicamente, o Ramon ele fica de mãos atadas ali também, nesses momentos. E uma coisa que eu achei bastante interessante é que depois da partida contra o Barcelona de Guayaquil na quarta-feira, o Augusto Melo foi na zona mista falar que o Corinthians já tinha perdido, né, já tinha sido eliminado no jogo de ida. Então, por que a diretoria não se posicionou a respeito disso para ajudar de alguma forma a comissão tirar essa pressão da classificação na Libertadores e até, né, dar ali o seu apoio e falar assim, se vocês quiserem poupar os jogadores para domingo, fiquem à vontade porque a gente já foi eliminado lá mesmo. Então, assim, eu acho que também falta esse tipo de comunicação, porque aí é fácil você chegar lá na zona mista e falar que o time já tinha sido eliminado no Equador. Eu também concordo com o Vitor nessa questão de tem que priorizar a final de campeonato. A Inês já estava morta, né, gente, quando o Corinthians veio para essa decisão contra o Barcelona em casa. Cobraram Olha ingresso, né, só, Lívia? Cobraram ingresso da torcida? Tinha 44 mil pessoas Sim. no estádio. Se não valia nada, Uma atmosfera que eu olha, nunca. Uma atmosfera que eu nunca tinha visto na minha vida, viu, Vitão? Então, agora falando sério, assim, é o óbvio que pode absurdo é falar o antes, Augusto, mas o absurdo é o Augusto falar um negócio desse, né, Vitão? não, o que eu acho é o seguinte, agora falando sério. Aliás, estou falando sério desde o começo, tá, gente? Mas é o seguinte, em relação a esse jogo, é óbvio que não estava eliminado antes, mas a chance era gigante. Ia ser uma coisa épica se classificasse, não era o normal. E aí, quando eu falo do Galo, é o seguinte, o Galo não treinou na véspera, certo? Treinou o Romero, porque não sabia se ele ia pro jogo. A Lívia acabou de contar que, além do joelho direito, passou pro esquerdo. Quer dizer, ele não tá zero bala. Numa situação dessa, é duro pro treinador falar, velho, vale a classificação, eu vou tirar. Então tem que vir de cima para baixo. Olha, o que vale, na dúvida, vale domingo. Porque assim, essa coisa que o treinador decide é uma pinóia. Em qualquer empresa, a gente aqui a gente manda no UOL, que hora que é a live. Não, a gente é escalado para fazer as coisas. A gente tem liberdade da nossa opinião, cada um dá a sua, temos liberdade, mas não é a gente que decide que hora que o programa vai pro ar, se eu participo ou não, tem uma escala. Então cabe ao presidente do clube falar, meu amigo, dá para jogar os dois? Não, então o que vale é domingo. Eu acho que falta, e eu duvido que isso aconteça, tá? Se eu tiver errado, pode entrar na live, aí mandar uma mensagem e falar, você tá errado, eu decido. Eu duvido que isso aconteça. Olivia, em relação ao Garro também, né, o que você falou, quero acrescentar uma coisa que uma fonte no Corinthians me disse, é que a situação no Garro, além desse problema que ele tem, que é uma lesão crônica, tá, gente? É uma lesão crônica. O Garro vai ter isso para sempre, praticamente para sempre. Ele sofreu assim em 2024, isso foi mais escondido em 2024, 2025 está mais escancarado, mas não vai poder fugir muito disso. O Garro vai ser sempre assim. Além disso, né, uma fonte entrou em contato comigo, ela viu, né, eu falando sobre essa questão do Garro, os problemas, a lesão crônica, ela me disse, acrescente uma coisa sempre que for falar disso, o Garro ainda não está curado, podemos dizer assim, emocionalmente, porque não é só a questão dos joelhos, viu, Olívia? Me falaram que o Garro também emocionalmente ainda não está legal por tudo que aconteceu nas férias, que a gente sabe, né, que eu não vou ficar falando aqui, né, até porque as palavras, às vezes, né, o YouTube pode limitar, mas enfim, ele não tá legal ainda emocionalmente. Não vou nem colocar a questão da camisa 10 e 8 que ele não gostou, mas o que aconteceu nas férias mesmo, viu, Lívia? Eu me preocupa, essa informação é uma informação que me preocupa bastante, até porque a gente tem visto os companheiros, né, do Garro falaram bastante sobre isso da zona mista depois, né? O próprio Hugo Souza, quando ele sai ali para conversar com a gente, ele demonstrou preocupação com a questão física, disse que a exigência muscular, né, falou
ele reclamou sobre isso, inclusive se referindo ao Garro, a esse desgaste que o companheiro dele está passando por esse ano aí com esse calendário maluco. Então, dá para ver que os jogadores se uniram em prol do Garro também, comprando essas dores dele, porque ele está jogando com dor, gente. Isso é fato. Então, saber que ele está jogando com dor e se emocionalmente, como disse o Samir, também não estiver 100%, é muito preocupante para o Corinthians. Eu acho que o resultado a gente está vendo em campo, né, em 2025, né? A soma disso daí, né, Lívia, das dores no joelho, mas a questão emocional é um Garro totalmente diferente, né? Apesar dele ter decidido, né, a partida contra o Santos, o primeiro tempo dele não apareceu no jogo, o narrador não citou o nome dele no primeiro tempo, mas no segundo tempo é um jogador que define, né, com chute de fora da E área. durante a semana também, ele teve um quadro, não sei se viral, eu não sei qual que foi o motivo, por isso que ele também foi poupado do treino, porque ele não estava se sentindo bem, estava com desidratação, enfim. Então, tem todos esses fatores aí dessa semana, fora a inflamação, não sei se isso também pode ter causado alguma questão física, febre, algo do tipo, mas o fato é que o Garro não tá 100%. Que fase do Garro, e o café ainda tá caro, viu? Tá tudo ruim pro Garro. Vim pro Brasil, o café tá caro, tá tudo ruim pro Garro, Vitão. E por isso que faz um ano que você está me devendo e não me paga o café, é por isso? Por causa do preço, você esperando baixar? Tô esperando você sentar lá, Cláudio, que um dia você me paga. Se o Rafael Klaus fizer alguma bobagem no primeiro jogo de ida, eu te garanto que até terça ou quarta-feira vai chegar um café na sua casa, porque eu preciso fazer alguma coisa, senão tu vai pirar, né? Enfim, tomara que não aconteça nada, mas diga, Vitão. Acredito mais nas promessas do Augusto, queria deixar isso claro. Agora, sobre Corinthians e Santos, a grande notícia para mim, eu estava na Neoquímica Arena, eu posso provar, aqui não fica muito claro aqui na live, eu encontrei a grande Lívia Camilo e ela dá 2 soteudos e meio, eu pude constatar isso em loco, né? Fiquei chocado quando eu vi a Lívia. Falei, nossa, você aqui é tão diferente do que na live, a gente que se viu pessoalmente, cumprimentei, foi um grande prazer, dá 2 soteudos e meio. E sobre a gente não falou muito da eliminação, porque estava já no jogo de domingo, uma coisa que para mim ficou claro, o falso heroísmo quase deu, acho que em nenhum momento ficou perto, o gol saiu no final, a arbitragem foi ruim, isso é outro assunto, mas assim, o que faltou para mim foi os 3 jogadores que podem fazer diferença. Garro e Yuri, especialmente Memphis, não fizeram nada mais do que nota 3. Era um jogo não era um jogo pro Bidu decidir, pro Mateuzinho, pro Ranielli. Era o jogo pro Memphis fazer aquele gol. Eu tô falando, tô passando um pano faz tempo, tá gordo, tá não sei o quê, mas se decidir na hora que precisa, beleza. Precisou, não fez nada. Nada. Então, assim, a última chance dele decidir agora, né? Quando voltar da data FIFA, ele vai pra Espanha jogar lá, é que ele decida o derby. Porque, assim, com todo respeito ao Barcelona, quando precisou do Memphis, o que ele fez contra o Barcelona? Futebol coletivo. Se futebol é coletivo, pega a folha salarial e divide por 30. Ele não ganha, né? Ele ganha mais que os outros. Então é ele que tem que decidir o jogo. Não é o Mateuzinho, não é o Ranielli, não é o Martínez que tem que decidir o jogo. Então, assim, eu ponho muito na conta do seu Ramon pela ida, de várias coisas. O pessoal falou da cera ficou no futebol. Bem, para mim, faltou muito na quarta-feira. Né? Não acho que vai emagrecer até domingo, mas espero que domingo ele faça alguma coisa. Aliás, eu até quero fazer. Deixa eu fazer um puxadinho nessa aspa do Victor. Um ponto interessante também da última coletiva do Ramon, ele saiu em defesa ao Memphis, porque ele foi perguntado mais de uma vez na coletiva sobre o desempenho, né, da sua principal estrela. Ele disse que o Memphis é protagonista da temporada, que tem muita confiança no jogador, que os companheiros estão muito satisfeitos com o desempenho do Memphis. E, mesmo que o Memphis não seja decisivo e ainda assim o Corinthians venha a vencer, né, o Campeonato Paulista, é bom lembrar que é uma premiação muito menor do que os outros campeonatos, cerca de 5 milhões de reais, se eu não estou enganada. A premiação pro Memphis, se ele for campeão com o elenco do Corinthians, é de 4,7 milhões de reais. Então, só pelo fato dele levantar a taça, ainda que ele não seja decisivo, ainda que ele não faça gol, ainda que ele não dê assistência, são quase 5 milhões de reais em premiação, em luva. Esse é um ponto que a gente precisa falar. É a hora de Memphis Depay aparecer e decidir o jogo.
né? Porque se for campeão com ou sem a participação direta do holandês, ele vai receber essa premiação. Eu concordo contigo porque há um versículo bíblico que diz: a quem mais é dado, mais é cobrado. Então, se você tem se o Corinthians for campeão, o Memphis vai morder, né, 5 milhões de reais, porque está no contrato, isso tem que ser pago em 20 dias úteis, né, Lívia? E tem mais um salário de 5 milhões, entre 4 e 5 milhões o salário do Memphis. Então, assim, chegou a hora do custo-benefício valer a pena. Se ele bater, né? mais uma meta, se ele bater mais uma meta, mais 1,4, se não me engano, que é de assistências, ou participações diretas em gol. Alguma coisa assim, e amanhã a gente vai ver mais sobre isso na gaveta que eu tô preparando pro pré-jogo. Quer dizer, em um mês, Olivia, em um mês ele pode ganhar uns 12 milhões aí, o Memphis, né? Em um mês, mais ou menos, se tudo der certo, o Corinthians for campeão. Tudo bem que o Corinthians seja campeão, os 5 caia na conta do Memphis, mas o custo-benefício precisa aparecer. Eu tenho algumas preocupações em relação ao Memphis. Essa convocação da seleção para o segundo jogo, o que me dá medo é lesão. Porque o Memphis não teve lesão no Corinthians. Pô, isso é bacana, um lado positivo. Aliás, eu não acho que ele tá gordo, viu, Vitão? Eu já falei do treino que ele postou, ele parece um Marvel treinando, meu irmão. Isso aqui, ó, aquela bola, me assustou aquilo, entendeu? E dentro do Corinthians, fizeram uma apuração. Não, pera aí, Vitão, só para te falar. Dentro do Corinthians, era uma apuração interna para saber, tem um problema clínico? Não. Tem um problema físico? Não. Foi constatado que ele não tem nada, tá 100% fisicamente e clinicamente. Porque estão tentando entender, Vitão, dentro do Corinthians, é uma informação interessante, por que ele está sem explosão. Sabe aquela de... Ele nunca foi um Veloz, nunca foi um Wesley, que saiu correndo que nem um doido, né? Corre com a água e não sabe onde é o incêndio. Ele nunca foi um Wesley, mas ele num espaço curto, ele tinha explosão e não está tendo. Então, assim, dentro do Corinthians, tá? Isso é uma informação. Ninguém sabe explicar o que está acontecendo com o Memphis. Porque fisicamente não é o problema dele, Vitão. Olha, Samir, negócio de gordo ou magro, depois do meu desempenho nos bloquinhos de carnaval, eu não vou nem entrar nessa polêmica se está gordinho, se está magro, deixar para vocês. Agora, um fato, ele conseguiu perder contra o Santos 2 vezes na corrida com o Gil, ele de frente e o Gil de costas. Isso são fatos que aconteceram. Se ele tiver em forma, é pior ainda. Porque não estou falando que ele perdeu para o Caulius, para o Ben Johnson, enfim, ele perdeu para o Gil com a bola dominada. E ele não ganhou uma bola no mano a mano na velocidade contra o Barcelona. Então, se é porque está com cintura de quibe, ou se é porque está nervoso, mas ele ganhou uma que saiu o gol do Corinthians, viu? Aquela falta no Garro, que o Garro cobrou e o Brazão pegou, foi numa jogada que o Memphis, o cara foi não lembro quem foi, não sei se, o cara foi dar uma trombada nele. O passe dele do Roberto também. O cara caiu, não sei quem era o marcador do Santos, não vou lembrar agora. O cara caiu, ele saiu cortando para o meio e o Gil fez a falta. Foi no Marvel. O gol do Roberto foi passe dele também. Ele é bom tecnicamente, isso. Mas claramente para mim não está em forma. No jogo da ida contra o Santos, aquela jogada toda ele dominou no peito e deu gol para o Roberto. Nesse ele decidiu também. Imagina se ele tivesse em forma. A questão é essa para mim. Eu não estou tirando o passe do gol do Roberto. Na hora eu estava no estádio, achei até que estava impedido. Depois estava muito legal, para você ver como o Santos marcou mal. Foi um passe dele. Agora, aquela bundada que ele deu no Gil é uma coisa. Agora, em forma, para mim, ele não está assim. Um atacante de frente, um zagueiro de costa pesado e veterano como o Gil, o atacante leva vantagem. Não precisa ser o Mário Tilico. O Edu Bala, um atacante. Ali eu tô só referências novas da época da Lívia, né? Mário Tilico, Edu Bala, Caulius, Ben Johnson, só coisas da atualidade, né, Lívia? Mas, enfim, eu acho que ele tá fora de. Assim, eu estou comparando com ele mesmo do ano passado, não estou comparando com um velocista, comparando com Memphis, outubro do ano passado, e Memphis em março desse ano. Para mim, ele regrediu fisicamente de forma muito clara. Não coloca o Ben Johnson nessa, que ele não era puro, né? Você sabe. Olivia, você que acompanha ali é claro, né? Como o Vitor falou, a gente não é especialista. Eu tô falando que é apurado dentro do Corinthians, né? O que o pessoal tá tentando descobrir. Você que vê o Memphis passar ali na zona mista, tal, mais de perto do que a gente. Tá gordo o Memphis, Olivia? Não, tá forte. Ele realmente tá coberto de razão, Samir. Ele é um jogador muito forte, cara. É puro músculo.
Só que o Mas grande esse ponto forte aí não é aquela maneira que o pessoal fala para mim que tem Forte. vergonha de falar que eu tô acima do peso. Você tá forte, Samir, não é isso não, né? Não, até porque isso daí é um eufemismo gordofóbico, tá, gente? Não deixe ninguém falar isso pra vocês. Eu O sofro forte por dele isso. mesmo é de massa, ele é forte. E eu não sei se isso talvez tenha algum tipo de impacto na explosão dele. Talvez, porque, cara, é músculo, não é gordura, ele não tá acima do peso, ele está realmente muito forte. E é massa muscular. Eu não sei se para ele melhorar essa explosão, talvez ele precise mudar dieta, alguma coisa, até porque o cara tem chefe de cozinha, né? Então, assim, não seria um problema para ele tentar, de alguma forma, contornar essa situação. O próprio staff dele conseguir informações, porque, assim, ele está fazendo treinos extras. Depois que rolou polêmica de será que o Memphis está acima do peso, não sei o que ele foi falar com o personal dele e tal, para trabalhar coisas em casa. Ele é um cara muito dedicado em treinos, e isso a gente não pode negar a qualquer momento, porque o Memphis é muito comprometido. Só que, assim, a gente tem que falar do Memphis, o cara que a gente espera que quebre linhas, né? Que apareça nos momentos decisivos do jogo. E assim, o Corinthians sem esse Memphis para fazer aquela triangulação com Garro e Yuri Alberto, poxa, é uma perda muito grande, né? A gente já percebe, por exemplo, participações em gols, né? Nesse primeiro trimestre, tá abaixo do que o Memphis fez, assim, em números, né? As assistências, de fato, estão ali, estão acontecendo, principalmente no Campeonato Paulista, mas a gente também espera gol, né? Ainda mais agora ele com camisa 10 e tudo mais, espera-se gols de Memphis. Isso, assim, acima do peso, né? Ele não está, né? O Memphis, mas o que dá medo é a situação do Juliano, lembra? Que era fortão, né, totalmente em forma, só que era meio Robocop andando assim, né? Correndo. O Juliano também não tá. O Hulk é um jogador desse tipo, mas ele tem uma velocidade, uma explosão gigantesca. Então, assim, eu pelo menos eu faço um comparativo de massa entre os dois, porque eles lembram muito o comportamento dentro de campo, né? Que é proteção à bola, o giro. Só que de fato. Então, mas a velocidade do Hulk é um negócio que, às vezes, é até difícil de explicar, como um cara tão forte quanto ele consegue correr daquele jeito. Mas a gente espera isso do Memphis. Pelo menos, eu espero um Memphis muito mais veloz. Então. Em março ele não perderia. Esse é meu ponto. Em outubro, aliás. Em março ele tá perdendo. E a questão que a Lívia falou de gordofobia, tô falando de futebol, tá, gente? Na rua o cara pode ter o peso que quiser. Agora, para praticar esporte, o peso faz parte. A questão física não é uma avaliação sobre se ele é bonito, feio. Para praticar esporte, a pessoa tem que ter um corpo. Agora, né? Agora, se ele virar jornalista, pode ficar gordo igual eu, não tem problema nenhum. Agora, para praticar esporte, não dá. E se a questão não é peso, como disse a Lívia, explosão não precisa fazer teste, é só olhar o jogo. Ele não está ganhando uma na corrida. E ele ganhava em outubro. Né? Então, alguma coisa aconteceu. E o que me impressiona mais, Vitão, é que a informação que nos foi passada, né, tanto para os jornalistas quanto a informação para a imprensa, numa forma geral, oficialmente que o Memphis teria o seu 2025 no auge físico. A gente esperava isso, né? Pelo menos era essa expectativa que a gente tinha no ano passado, que esse ano seria o auge físico do Memphis. Olívia, no pique, aqui é a live do Corinthians, mas eu fico lembrando do Avalone, né, que era palmeirense, mas era um grande jornalista. No pique, a escalação do Corinthians para o derby. Dá para a gente já cravar alguma coisa, Olívia? De vez agora, vamos ver. A informação que eu tenho é que vai a formação completa, a formação de força máxima, que foi a que a gente teve na Neoquímica Arena, inclusive tá com Martínez e Ranielli. Isso, então a gente vai ter o Gustouza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, o Antileri, o Ranielli, Carrídio, Martínez, Garro, Memphis e Yuri Alberto. Vitão, nós temos 2 minutos. A única inversão, de fato, é o Bidu pelo Andileri, que está jogando o Campeonato Paulista, está inscrito.
Isso aí, que bela substituição. Ô, Vitão, a gente tem aí o finalzinho do programa para você analisar essa escalação do Coringão. Cara, o Ogeralei vai voltar, tinha que voltar, tem que ter 2 volantes contra o Palmeiras. Agora a questão não é a escalação, é como vai entrar em campo. Tem que marcar o lado do campo e marcar o Estevão. Se jogar os 4 losango e ninguém marcar lateral, vai ser uma tragédia. Ele tem que botar o Martínez fazendo dupla de um lado, o Carrillo do outro, fechar os lados e os 2 vão ficar. E eu acho que se o Galo jogar nesse esquema, não pode ser 3 atacantes. O Galo tá jogando quase junto com o Alberto. Ele tem que vir no meio campo para fazer e os laterais. Porque a escalação no papel pode funcionar. Losango, sem ninguém marcando o lado, com o Estevão deitando e rolando, aí vai ser uma tragédia. É verdade. E por isso eu acho também que ele vai manter o Carrillo o Martínez do lado esquerdo, que foi a alteração, a novidade assim de escalação de peças ali, porque normalmente o Martínez joga do lado direito e contra o Barcelona, né, ele inverteu, o Carrillo jogou do lado direito e o Martínez do lado esquerdo no losango. Eu acho que ele vai manter isso porque o Martínez vai ficar do lado do Estevão ali, e o Martínez ele faz bem esse papel de dar uma chegadinha. O Carrillo já não tem o mesmo poderio de marcação que tem o Martínez. Lívia, muito obrigado, né, pela sua participação mais uma vez, inclusive hoje, né, em loco aí da Federação Paulista de Futebol. Mais algum destaquezinho? Muito boa tarde, Lívia, mais uma vez, e a sua presença com a gente. Valeu. Obrigada, Samir. E bom, gente, o tudo ou nada para o Corinthians nesse jogo no Allianz Parque, para não passar nenhum tipo de vergonha, para não, né, entregar a taça antecipadamente. Vai ser guerra domingo. É isso que a gente pode esperar do Corinthians. A Lívia em loco na Federação Paulista de Futebol e o Vitão em louco com o Rafael Claudio Scalado. Valeu, Vitão, pela sua participação mais uma vez. Não ia deixar tem que ter uma tiradinha no finalzinho, né, Vitão? Boa tarde e sexta-feira que vem estaremos aqui para falar mais do Coringão, Vitão. Rebelde com causa. E vim do futuro para falar uma coisa para vocês. O Samir não pagou o café da terça-feira que vem, já posso afirmar para vocês. E ao contrário do que diz o Samir, essa árvore atrás da Lívia não é uma palmeira, tá? Eu não sou um grande botânico, mas ao contrário do que diz o polêmico Samir, não é uma palmeira atrás na Federação Paulista de Futebol. Uma boa semana a todos. Eu também vou cobrar meu café. Senta lá, Cláudia. Estou me devendo. Senta lá, Cláudia, espera. Eu vou subir no caixote e vou prometer café para todo mundo. Gente, um forte abraço. Valeu, Lívia. Valeu, Vitão. A quem nos acompanhou também aqui no nosso querido UOL Sport, né? Mais uma live do Corinthians. A gente volta na sexta-feira que vem, às 16 horas, né? Para falar, né, como é que foi esse primeiro jogo. E também já a preparação, né? Já visando lá para o dia 27, a partida decisiva na Neoquímica Arena. Forte abraço. Valeu. Tamo junto.